Gabriel Luchar, um show surpreendente. Dia 23 de junho, às 19 horas, no Teatro Trianon. Garanta seu ingresso. Vendas pela Mega Bilheteria. O espetáculo é apresentado pela Bradesco Seguros. Realização: Lei de Incentivo à Cultura, Ministério da Cultura, Governo Federal, União e Reconstrução. Apoio Folha FM, portal folha1.com.br e Plena TV. Grupo Folha da Manhã de Comunicação. A diferença está na qualidade. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Sexta-feira, 14 de junho de 2024, começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo também no Face, no YouTube, no Instagram. Você pode conferir as imagens deste programa agora, também depois, mais tarde, fica disponível lá. E daqui a pouco vamos estar com todo esse programa editado para podcast, logo mais reprise na Plena TV e amanhã alguns trechos, até porque o tempo é longo da entrevista, alguns trechos também dessa entrevista de hoje no jornal Folha da Manhã. A gente começa o Folha no Ar com as principais informações. Olha, tem previsão de chuva lá para o sul do país, entra uma nova onda de chuva para o Rio Grande do Sul, né? As autoridades alertam ali aquelas áreas mais afetadas, né? Que ainda, estão começando a se recuperar, né? É um processo longo, dado o tamanho da destruição lá, mas aqui para a nossa região, segundo os especialistas, nós estamos atravessando uma espécie de veranico, né, um verãozinho, uma coisa assim, e vamos ter essa temperatura, nem uma onda de calor, mas essa temperatura maior, mais alta, até sexta-feira que vem. Então, para hoje, é dia com tempo claro, com sol, 30 graus de máxima, 18 de mínima. Nós estamos no outono brasileiro, tá? Agora faz 19 graus em Campos. No programa de hoje, com o Edmundo Siqueira na bancada, temos o prazer de receber aqui o Maninho Gonçalves. Maninho Gonçalves é médico ortopedista, foi subsecretário de saúde de Campos e hoje é pré-candidato a vereador. E o Maninho vem para falar, e vem num dia muito importante, porque hoje é o Dia Mundial do Doador de Sangue. E a maioria dos doadores de sangue que a gente tem no país são aqueles que doam sangue muitas das vezes quando tem um parente muito próximo ou um amigo muito querido, né, precisando. E, no entanto, doar sangue, e aí sim a gente vai falar sobre isso, porque é a campanha Junho Vermelho, Salve Vidas Doando Sangue. Doar sangue é bom para quem recebe, mas é muito melhor também para quem doa. Implica justamente também na qualidade da saúde do doador. E a gente fala, eu tenho uma tese, eu vou trazer aqui hoje para Maninho, eu tenho uma coisa para encher aquele banco de sangue lá, para você botar assim uns tonéis daquele 200 litros, aí as médicas ficam malucas comigo. Cláudio, não é assim, todo sangue é passado por uma série de exames e às vezes nem todos são aproveitados e tal. Falei, mas assim, vamos encher de sangue, vocês se viram aí para aproveitar o que presta e o que não presta.
mas eu tenho uma ideia sobre essa questão de acabar com essas crises de falta de sangue aí nos bancos de sangue. Mas aí durante o programa a gente fala e naturalmente até para saber se isso é legalmente possível, quem sabe. Também vamos falar com o Maninho Gonçalves sobre um panorama da saúde do município de Campos, né? Fazer um raio-x, literalmente aí, né, de como andam as coisas na saúde pública do município. Por fim, para não dizer que nós não falamos, vamos falar um pouco sobre eleições também em 6 de outubro, aqui neste Folha no Ar de hoje. Maninho, seja bem-vindo, muito obrigado já pela sua presença, doutor, e daqui a pouco a gente conversa. No oferecimento de Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, com a qualidade certificada ISO 9001-2015, também com o oferecimento de Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar. Com o laboratório Plínio Bacelar e a vacina Plínio Bacelar, agora você tem um aplicativo que é muito fácil de usar. Baixe esse aplicativo do laboratório Plínio Bacelar, comece a usar agora. E é muito legal quando você faz o exame, a gente quer mais saber o resultado e acha que a gente entende, né? O que é legal é isso, né? A gente vê lá, homens até tantos anos, mulheres até tanto, tem que ter tanto de glicose, tanto de colesterol. A gente fica lendo aquilo ali. Enfim. Mas é bom também para agilizar o retorno ao médico, essa coisa toda, é tudo digital. E o laboratório Plínio Bacelar e também a clínica Vacina Plínio Bacelar para manter a sua vacinação em dia, da família, dos seus trabalhadores, aqueles que te ajudam aí no dia a dia na sua empresa. Pode contar e marcar tudo pelo aplicativo. Muito mais fácil, muito mais rápido e muito mais padrão laboratório Plínio Bacelar. 7h10 em Campos. Vamos às manchetes de hoje do portal folha1.com.br. E saiu, a esperada pesquisa lá de São João da Barra. Carla Capucci mantém favoritismo à reeleição em São João da Barra, é o que aponta a pesquisa. Na estimulada, a prefeita aparece com 71,12% das intenções. E o pré-candidato de oposição, Danilo Barreto, do Novo, tem apenas 5,78%. Homem é preso por tentar matar a própria filha de 4 anos. O mandado de prisão preventiva foi cumprido na tarde desta quarta-feira. Morre mulher que foi agredida com escapamento de moto. Ela morreu no Hospital Manuel Carola, em São Francisco do Itabapoana. Petrobras anuncia exploração de pré-sal na bacia de Campos em 2025. Bispo emérito de Campos é sedado e entubado em UTI. Dom Roberto Guimarães está internado em hospital particular com um quadro de água na pleura. Mulher é amarrada, amordaçada e estuprada em Campos. A Polícia Militar conseguiu prender o homem após patrulhamento. A Associação Monsenhor Severino realiza sua festa junina neste sábado. Agora é o Arraiado Monsenhor. Vai acontecer às 19 horas, com ingresso a R$5, que serão todos revertidos naturalmente para a associação. Polícia identifica 10 pessoas envolvidas na morte dos adolescentes. E ontem, um novo protesto na BR-101 para cobrar das autoridades. Empresário é encontrado morto dentro de carro em Campos. HGG realiza segunda captação de órgãos deste ano. Está aqui, no portal folha1.com.br. Homem é preso após ameaçar a tia dentro da delegacia em Campos. A família da vítima estava na 134 DP para registrar uma denúncia que o suspeito teria agredido o pai. E agora ameaçou a tia e foi preso. Produção de café será tema da 3ª edição do Dia do Campo. Evento será na próxima quarta-feira, a partir das 13 horas, no sítio do Pica-Pau Amarelo, em
Rio Preto. Essas são algumas das manchetes que estão lá no portal folha1.com.br. Deixa eu trazer o bom dia aqui do nosso convidado, o doutor Maninho Gonçalves, para conversar com a gente. Doutor Maninho Gonçalves é médico ortopedista, já foi subsecretário de saúde do município de Campos, hoje é pré-candidato a vereador, e a gente fala sobre esse momento aqui da campanha do Junho Vermelho. Vamos falar sobre essa coisa também da Secretaria de Saúde, né? Que a gente sempre acompanhou, até nesse tempo aí de Mocaibe, quando era secretário de Saúde em Campos ainda, né? Ele era vereador, depois secretário de Saúde, né? Ou necessariamente inverso. Agora eu acho que é primeiro, né? Primeiro ele foi secretário, agora eu me lembro. Primeiro ele foi secretário, depois foi vereador. Enfim. E assim, eu naquele tempo, a gente fazia mais reportagem externa e tal, por causa da Rádio AM. Rapaz, assim, Edmundo, nós chegamos a uma conclusão naquela época, isso já tem um tempinho, né? 2006, por aí. A Secretaria de Saúde, só a Secretaria de Saúde do município de Campos é maior que uns 3 ou 4 municípios juntos aqui, com sua arrecadação e também com seus problemas, naturalmente. Então, chegamos a fazer uma comparação assim de frotas de ambulâncias e carros da Secretaria com frotas de outros municípios. Era tipo Alemanha e Brasil, 7-1. É gigante aquela secretaria. E, naturalmente, então tudo que é gigante você tem soluções gigantes e problemas gigantes também. Mas vamos trazer o seu bom dia e a gente começa esse bate-papo. Maninho, bom dia, muito obrigado pela sua presença. Seja bem-vindo sempre aqui a essa casa. Muito bom dia, Cláudio. Muito bom dia, Edmundo. Muito bom dia a todos que estão nos ouvindo aqui na Rádio Folha. É um prazer muito grande para mim estar aqui hoje e teremos um excelente bate-papo aqui, com certeza. Se Deus quiser. Meu caro Edmundo Siqueira, muito bom dia, seja bem-vindo. Sempre bom contar com sua presença aqui nessa bancada. Bom dia. Bom dia Nogueira, bom dia Beto, bom dia Maninho, bom dia sobretudo nossos ouvintes, né, que nos acompanham, que nos ouvem aí, vão nos ver depois nas plataformas da Folha FM aí, a gente fica disponível, né, depois, muita gente assiste quando pode, e um abraço a quem está aqui nos acompanhando ao vivo. Só fazer uma lembrança aqui que o prefeito Vladimir Garotinho recebeu ontem a comissão do Livro Verde lá, no gabinete, e está montando um grupo de trabalho lá para poder auxiliar as ideias, né, que estão permeando ali a renascimento da nossa livraria mais antiga do Brasil, né, e fechou as portas e deixamos de ter esse marco. E tem um grupo muito competente propondo, eu participo também, muito pouco, mas participo, propondo soluções. Vamos ver se sai, né? A gente falou sobre patrimônio aqui ontem, né? Vamos ver se a Folha de Manhã trouxe a cobertura, né? Vamos ver se a gente traz isso aí de volta, né? Mas, Maninho, a gente vai falar aqui Desculpa, só um minuto, Maninho. O próprio pai do Vladimir falou aí, sim, nesse microfone que você está. Aliás, ele deu um conselho ao filho, não foi? Para que cuidasse lá daquele patrimônio, para que ajudasse. Sem dúvida nenhuma, um patrimônio histórico, né? Então, a gente estava entrevistando o Garotinho pai, né? E acho que tinha uma pauta do outro dia sobre o Livro Verde, uma coisa assim, e ele, sem a gente falar nada, ele citou isso aqui, foi legal. E ele fez esse alerta, né? O Garotinho, o Vladimir cuidar desse patrimônio, porque é um marco, né? Não só um marco histórico, como um marco afetivo, né? Acho que todos nós, de Campos, da geração, lá, quem não frequentou ali. Material escolar, então, meio. Escolar, na minha época, só se comprava lá. Fila para comprar, mais sim. No IPAM, dos meus filhos também comprei tudo lá. Eram comprados lá. Aquela coisa, o livro infelizmente não é um produto consumido por muitas pessoas, então as livrarias precisam, né, trabalhar com outros material de escola. Sempre foi um ponto forte da Livro Verde, tantas livrarias fechando, né, mas como a gente tem a mais antiga do Brasil, né, talvez seja interessante a gente manter isso aqui, porque, enfim, o marco traz inclusive divisas para o município, né, turismo. Um marco histórico e cultural, né? Pois é.
Mas, Maninho, vamos falar um pouco sobre a campanha Junho Vermelho. O Nogueira trouxe aí, hoje é o Dia Mundial Doação de Sangue, né? Salvo engano, é uma homenagem a um médico americano que descobriu um tipo sanguíneo lá novo e tal. E é um dia de você trazer essa importância, né, de você abastecer os bancos de sangue no Brasil todo, e a gente está falando aqui de Campos. Sangue, não sou da área de medicina não, mas deve ser um produto tanto escasso quanto necessário, né? Escasso quanto necessário e está se tornando raro, né? Porque nós estamos enfrentando muitas dificuldades no que diz respeito à doação de sangue. Essa campanha Junho Vermelho é justamente para tentar minimizar isso aí, né? Para tentar minimizar, é muito importante também porque desempenha um papel crucial na conscientização da importância da doação de sangue. Nós temos aqui o nosso grande hospital, o Hospital Ferreira Machado, que é referência regional de trauma, não é referência só para o município de Campos, é referência também para toda a nossa região, para os municípios vizinhos. Estamos aí à beira de uma BR com trânsito bastante intenso, com um número bastante elevado de acidentes. Então, nós temos tudo que é tipo de acidente ali, tanto acidente por arma branca, quanto por arma de fogo, como por acidentes automobilísticos, como acidentes de moto, que o número vem crescendo a cada ano, não diminui, ele só aumenta. Então a necessidade de doação de sangue é realmente muito importante para todos. Então eu considero a campanha agora do Junho Vermelho uma campanha muito importante no sentido de conscientizar as pessoas da importância da doação, e no caso aí do Junho Vermelho, do inverno, né, porque no inverno nós temos um grande aumento do número de quadros respiratórios. Eu mesmo estou saindo agora de uma gripe de anteontem para hoje, e com isso o número de doadores ele diminui de maneira significativa, porque muitos deles se encontram gripados e não podem doar. Isso aí diminui o estoque de sangue. E os acidentes, eles infelizmente continuam aumentando. Então é importante a conscientização da população de maneira geral para que doe sangue, porque doar sangue é um ato de carinho, de amor ao próximo. Ninguém está livre de não só pessoalmente, como também ter um ente querido que precise de doação de sangue, vítima de algum tipo de acidente. E a doação de sangue, muitas vezes, independente de condição financeira, independente do local onde esse paciente, porventura, possa vir a estar sendo atendido, muitas vezes isso pode fazer a diferença entre a vida e a morte. A presença ou não do sangue ali, da necessidade do sangue para doar. Eu tenho 30 anos de profissão e já passei por vários momentos críticos no sentido de ver pacientes que necessitaram de doação de sangue, tendo muitas vezes a sua cirurgia protelada por conta da falta de sangue, com um aumento considerável da internação, que muitas vezes leva a quadros de complicações inerentes à longa permanência no hospital por conta da internação, não só cirurgias ortopédicas, mas cirurgias cardíacas. Existe uma grande gama de procedimentos onde a doação de sangue ela é importante, ela é essencial e faz a diferença entre a vida e a morte do paciente. As cirurgias demandam muito sangue, né? Há cirurgias que demandam muito sangue. E o que muitas vezes a população ela não entende é que a doação de sangue é para repor o estoque de sangue, que continua bem abaixo do ideal. Segundo a coordenadora do Banco de Sangue agora, a doutora Sandra Chalub, mandar aqui um abraço para ela e parabenizar ela pelo brilhante trabalho que ela desempenha à frente do Banco de Sangue. Parabéns, doutora Sandra. Uma guerreira que está sempre aí aguerrida, no sentido de manter o estoque de sangue adequado para atender a população. Por diversas vezes eu ligo para ela e eu vejo aí a luta que ela enfrenta, porque são situações muitas vezes que fogem ao nosso controle.
o estoque de sangue não depende apenas da vontade do médico ou às vezes da vontade dela como coordenadora. Nós dependemos da população entender a necessidade e doar sangue, porque sem o doador nós podemos ter um banco de sangue lindo, maravilhoso, equipado. Nós agora estamos ali abrindo o banco de centro, a unidade regional ali do lado do Hospital Ferreira Machado, que vai atender a toda a região, mais uma grande obra do governo Vladimir Garotinho, consolidando Campos, a saúde de Campos, mais uma vez como um polo regional. É um grande avanço para a nossa cidade, para o nosso município. Tem previsão de entrega ali? Eu acredito que ainda no final dessa gestão, porque é uma obra muito grande, que existem várias nuances ali envolvidas. Às vezes a previsão ela não bate, e eu fico um pouco receoso em dar uma data e isso não acontecer, mas a obra já está bem avançada. Foi uma obra que andou muito rápido. Eu visitei ela ainda sem nada, ainda com as estacas, e hoje a gente entra lá, a impressão que a gente tem é que está quase tudo pronto. Agora existe aquela fase de acabamento que muitas vezes é igual a obra da nossa casa, né? Às vezes a gente acha que vai andar rápido e demora um pouquinho, mas é mais um grande avanço. Mas é importante conscientizar que não adianta a gente ter um banco de sangue lindo, regional, e não ter o doador, que é o principal. Vocês têm mais ou menos a noção, assim, por estudos ou por perspectivas de qual seria esse ideal tanto de doadores quanto de sangue ali De acordo com dados do Ministério da Saúde no Brasil, nós temos apenas 1,9% da população que são doadores de sangue. O ideal é ao menos 3% da população ser doadora. Então 1,1% parece pouco, mas não é. Eu acho que nós temos como meta alcançar esse número. Isso não é só um problema aqui de Campos, isso é um problema nacional. Mas a gente tem que tentar fazer o dever de casa, né? E tentar conscientizar a nossa população da importância da doação de sangue. Porque o que muitas vezes o paciente ou o familiar não entende, que muitas vezes mesmo com um doador de sangue, e muitas vezes essa doação ela acontece quando o paciente se acidenta, quando nós necessitamos da doação, pedimos a doação à família, e a família, no desespero, no afã de tentar resolver um problema de um ente querido, ele pede a familiares, a vizinhos, faz campanha de doação, muitas vezes consegue um número significativo de doadores, mas muitas vezes, mesmo assim, a cirurgia daquele ente querido, e se tratando de uma cirurgia eletiva, ela é suspensa, porque a reposição é para repor o estoque, não é para a doação necessariamente para aquele paciente. Isso muitas vezes não é entendido. E o estoque ele tem que ser reposto, e a prioridade são para as cirurgias de urgência e emergência, nunca para as cirurgias eletivas, que muitas vezes elas são preteridas e a família fica chateada. Muitas vezes ocorrem complicações inerentes à não disponibilidade daquele sangue, daquele tipo sanguíneo específico. O paciente tem um período mais longo de internação. Eu já vi casos de cirurgia ortopédica onde o paciente acaba embolizando e vindo a óbito antes da cirurgia, porque a longa permanência no leito, é uma complicação inerente ao tipo de fratura, isso pode acontecer, mas a gente vai até onde a gente pode ir. E a doação de sangue, muitas vezes, nós não temos essa ingerência sobre o estoque, né? O estoque baixo, como está no momento. Às vezes o familiar ele doa o sangue, mas, um exemplo, na véspera da cirurgia ocorre um acidente grave, entra um grande número de pacientes para o procedimento de isso. Eu estou relatando fatos que eu, na minha vivência ao longo desses anos, não só como coordenador do serviço de ortopedia do Hospital Ferreira Machado, que eu fui durante um bom tempo, mas como também como médico, eu vi muitos casos desses, o sangue estar reservado e no dia seguinte a gente não ter disponibilidade do sangue porque chegou uma cirurgia grande na madrugada e a prioridade é salvar aquela vida na urgência ali. Então, por isso é importante a doação do sangue, essa campanha que tem por objetivo crucial a conscientização
do papel e da importância de se doar sangue. A gente vê essas campanhas de pessoas, como você está trazendo aí, né? É muito normal te ver em rede social, fulano, meu primo, meu parente, meu pai, minha mãe, estão precisando de sangue, né? Vamos lá doar e tal. E faz uma campanha grande, não é direcionado, né? Você não pode direcionar o sangue para certo paciente. Como você explicou, você tem que manter um estoque de sangue... Um estoque adequado. E para isso a doação é importante sempre, né? Sempre. Você mantém, por exemplo, doadores constantes, né? Tem doadores que são regulares, né? Eles já fazem esse ato de carinho, de amor ao longo da vida. Inclusive tem até carteirinha, né? Tem a carteirinha, tem aquela coisa toda. Mas isso tem que ser ampliado, né? E justamente para trazer o planejamento de vocês também, quando a área médica. Sim, fazer o planejamento adequado, né? Porque a realidade de Campos, né? Porque a gente está falando aqui de Campos. Né? Porque, de acordo com os dados do banco de sangue, é que nós atuamos, executamos o nosso planejamento de trabalho. Então, isso é importante, a gente entender a disponibilidade de sangue para que a gente possa planejar os procedimentos cirúrgicos de forma mais eficaz. Por exemplo, quando a gente sabe que tem estoques baixos em um determinado tipo sanguíneo, a gente tenta economizar aquele tipo de sangue para determinado tipo de cirurgia, faz uma avaliação clínica mais detalhada, no caso pré-operatório, por exemplo, no sentido de economizar aquela bolsa de sangue, se ela não for de suma importância, no sentido de preservar aquele sangue para um eventual outro paciente que precise. Então, é importante a gente ter esses dados do banco de sangue para que a gente possa efetuar esse planejamento. Doutor Maninho Gonçalves, médico ortopedista, ex-subsecretário de Saúde de Campos, pré-candidato a vereador, conversando com a gente. Deixa eu trazer algumas situações aqui e a gente colocar o que eu sempre pensei sobre essa coisa de doação de sangue. A Daniela Tudesco já foi coordenadora do Hemocentro. Sim, Daniela, filho do Jaime, doutor Jaime, né? Jaime Tinoco. E de doutora Elizabeth Tudesco. Também, casal sensacional. Hoje, sensacional. Né, hoje, como você disse, o saudoso Jaime Tinoco. Então, aí ela falou, mas Cláudio, não é assim. Vamos lá, eu vou chegar nessa parte aí, mas a questão do Hemocentro e o novo Hemocentro, aí sim é legal, porque regional já começa a coisa ganhar uma dimensão também para receber esse sangue de toda a região, que usa o nosso sangue aqui também, né? Não tem Hemocentro em São João da Barra, não tem em São Francisco, não tem Cardoso, São Fidélis, então todo mundo que usa o nosso Hemocentro. Então assim, é um complicador, então tem que aproveitar esse pessoal também para doar. Tem um ônibus, né? Que é apelidado de morcegão, que a turma não perdoa, né? Mas brincadeira à parte, tem as dificuldades, tem as soluções também, como é o caso do ônibus, de ir atrás do pessoal. E outra coisa que aconteceu, os dois hospitais da cidade, a Unimed e o Dr. Beda, criaram também os seus hemocentros, os seus bancos de sangue recentemente, não muito tempo, né? Sim. Isso ajuda também. Isso ajuda muito, porque são outros polos de captação e até mesmo no intuito de informar os pacientes a necessidade da doação. Muitas vezes essas próprias unidades fazem a sua campanha e a doação pode ser lá mesmo. Sim. Aí vamos lá, a minha ideia, qual é? Porque o sangue ele não pode ser feito, não existe, você tem uma série de outras alternativas outras situações que a gente tem visto aí, pesquisas avançando e tal, mas o sangue não tem como fazer no laboratório, isso aí tem que ser realmente o verdadeiro. E aí vem o dilema, sabe o que eu já ouvi? Ô Nogueira, eu pago imposto à beça, eu trabalho duro e o governo ainda quer meu sangue? Não dou não. Eu falei, rapaz, que ignorante, não tem nada a ver uma coisa com a outra. É o governo, é um ser humano, não é só um parente seu. Enfim, a minha ideia sempre foi, por que a gente não paga uma taxa, e essa coisa de dar ingresso para teatro, também é pouca gente que vai a teatro. A Ludmilla fez uma promoção, Banco de Sangue do Rio, foi do Rio, lotou. Teve o Rio Grande do Sul, fez há um tempo atrás, me perdoe se é Santa Catarina ou Rio Grande do Sul, doou um pendrive
um pendrivezinho virgem, sem nada. Deu fila. Por que a gente não cria? E aí poderia passar, eventualmente, pela Câmara, não sei. Mas isso é inconstitucional. E deixar as pessoas morrerem, então, é constitucional? Tem uma discussão que eu gostaria de levantar sobre essa questão. Não é pagar para o doador, assim, é pagar para o doador, literalmente. Aqui, se é doador? Pode doar 2 vezes por ano, acho que. Sim. Eu acho que é uma boa ideia. Eu, com toda sinceridade, eu não sei muito bem essa questão constitucional no que diz respeito a esse fato, mas eu acho que o que é inconstitucional hoje pode ser constitucional amanhã, e nós estamos aí no intuito de, nós que eu digo, a sociedade de maneira geral, a lutar por políticas públicas que possam favorecer a população como um todo. Então, é uma ideia que pode ser tentada. Eu acho que eu entendo a importância da doação de sangue e sei os problemas porque muitas vezes isso vem à tona, mas quem está na ponta ali mesmo, passando pela situação, ouvindo a reclamação do parente, vendo o sofrimento do paciente, que muitas vezes ele precisa de sangue para realizar um procedimento que vai salvar a vida dele, vai tirar ele daquele sofrimento ali no leito de um hospital, a gente fica muito sensibilizado. Então eu acho, aí é uma opinião pessoal, que toda tentativa nesse sentido é válida, porque o problema é muito maior do que a gente ouve falar. Só sabe quem passa realmente, isso é verdade, né? Só falar aqui só não resolve. Tenta conscientizar, mas a pessoa, depois que passa por um problema desse, que vê um ente querido precisando de doação de sangue e muitas vezes não consegue, é bastante triste. É um sofrimento incalculável. E aí você vai adiando uma cirurgia e a pressão vai aumentando na cabeça, tanto do paciente, da família. Para nós médicos, isso é muito ruim. Porque quando nós nos programamos para realizar um procedimento eletivo de grande complexidade, existem várias nuances nesse procedimento. A gente tem que reservar a sala, a gente tem que reservar a equipe. A equipe não é apenas um médico que está operando, tem o auxiliar, que muitas vezes é mais de um, tem o anestesista, tem o instrumentador, tem a equipe, a disponibilidade de sala, dependendo do hospital, dependendo do local. Muitas vezes nós temos que fazer com alguma antecedência, porque o número de cirurgias, às vezes não tem sangue hoje, mas o sangue aparece na madrugada do dia seguinte. Como o procedimento é eletivo, nós temos um trabalho muito grande, porque no dia seguinte, eventualmente, não tem sala, eventualmente o auxiliar ele não pode ir, porque ele tem outro compromisso. O material, a OPME que a gente fala, muitas vezes ela tem que ser esterilizada de maneira adequada, então muitas vezes nós passamos por muitas dificuldades logísticas quando existe a suspensão de uma cirurgia por falta de sangue. Isso, eu tenho certeza que quem sofre mais com isso é o paciente. Depois, o familiar que está ali torcendo para que aquele ente querido saia daquela situação de sofrimento. Mas para o médico é muito ruim. Para o médico é muito ruim, porque aquilo ali atrapalha toda uma programação que ele faz, torcendo para aquele procedimento ali saia naquela hora, naquele local. É uma preparação que ele faz com muita responsabilidade, porque são várias nuances envolvidas, e muitas vezes essa cirurgia é suspensa por falta de sangue. E apesar, Edmundo, assim, isso é também por conta dessas entrevistas e da convivência próxima a vocês, apesar de toda a acariação ali com o doador, que é entrevistado pelo assistente social, passa pela equipe, né, do Hemocentro, nem todo o sangue é aproveitado. Sim. Você pode chegar lá assim, eu já fui paciente hepático, já tive problema de hepatite, por exemplo. Esse não pode doar sangue. Existem critérios para doação. Aí você já descarta, ele nem chega a captar o sangue dele, né? Perfeito. Mas quando a pessoa é saudável, normal, nunca teve problema, vai lá, doou o sangue. Depois que se foi
passar por todo o procedimento né? Quais são os critérios para doação? A doação ela tem que seguir algumas recomendações, né? Avaliação primeiro da documentação do paciente, isso é muito importante. O paciente ele tem que evitar alimentos gordurosos 3 horas antes da doação. É uma lista de alimentos que são entregues a ele, porque são vários alimentos: massa, chocolate, leite, iogurte, são vários alimentos. Quando a doação é de manhã, a gente orienta até que o paciente vá em jejum. Isso também acontece quando o doador vai doar na parte da tarde. Ele tem que ter entre 16 e 60 anos de idade. Quando o paciente já doou nesse período, essa idade pode se estender aos 69 anos de idade, ele tem que ter mais de 50 quilos. Então é bastante criterioso a doação. Não é qualquer um, infelizmente, que mesmo querendo ele pode doar. Só para trazer aqui, Nogueira, matéria da Folha de São Paulo de abril, o Ministério da Saúde trabalha para barrar uma PEC, né, proposta de emenda à Constituição, que libera o pagamento de doadores de sangue e venda de plasma humano à indústria. Segundo a matéria aqui, o Ministério da Saúde acha 2 coisas. Ele acha que não resolve, né, segundo a Anísia Trindade lá, não tem dados que corroboram isso, e parece que a doação, se for comercializada, ela passa a ser um comércio mesmo de plasma. Aí diz ela que você perde a qualidade, né, e você induz... Pode colocar em risco o doador, induz o doador, receptor, no caso. Né? Induz cria uma indústria, né? Você cria uma indústria literal de sim, sangue. Sim. E aí você, infelizmente, o ser humano... A sua ideia, eu entendi isso, o contexto da sua ideia, mas estou dizendo assim, estou trazendo os dados mais recentes sobre isso. Existem estudos que corroboram isso. No filme Em Busca da Felicidade, com o Will Smith, ele separa da esposa, tem uma crise, passa por uma crise. Muito triste, inclusive. Muito triste, mas assim, é um filme que dá um... Eu assisti esse filme 2 vezes. Eu gosto de assistir domingo à tarde, porque aí você pega aquela depressãozinha de domingo. Não, mas ele no final sai assim... No final, sai legal. Acho que é de autoestima, eu acho. Enfim, mas tem uma cena em que ele vai a um banco de sangue doar sangue e recebe $25. Presta atenção nessa cena. $25, alguma coisa assim. Então, quer dizer, aí é aquela história. Eu sou um leigo, estou só tendo uma ideia da prática da vida aqui. Assim, como eu tenho já algum conhecimentozinho de tanta entrevista, tanto é que são 2 doações, basicamente 2, a cada... Tem um período de doação que não é muito curto, é um pouco mais longo. Você não pode doar sangue todo dia, nem todo mês. Então, assim, de repente faz um cadastro, faz um controle muito bom disso. A pessoa não recebe dinheiro, recebe um sacolão. Sim. Sei lá. Algum incentivo, né? Algum incentivo existe maior. Já o incentivo para negócio de teatro. As pessoas não vão ao teatro, gente. Aqui em Campos, muitas vezes, a gente... Sandro Moura, ele muitas vezes faz eventos que estimula. Pode ver que dá gente. Meu amigo Sandro, mandar um abraço aqui para ele. Ele também é muito proativo aí no que diz respeito a essa causa. Acho que é por aí. Não é assim, como eu citei um exemplo, depois a gente pode pesquisar mais profundamente. Dizer que não é efetivo aí é com o Ministério. Não, estou dizendo que... É o que você falou aí. Por outro lado, estou trazendo aqui, você citou, pesquisei aqui. Para incentivar a doação de sangue nos Estados Unidos, uma organização lá paga $40 por cada amostra. $40 por cada amostra, um bônus de $50 caso o doador apresente por 5 dias consecutivos. Nem sei se aqui... Está dando aqui certo poderia. Lá, pode dar aqui também. Você está entendendo? Então, assim, lá você mantém. Agora, é isso que eu estou falando, tem que ter um controle grande, né? De você não criar... Sim. E existe uma carteira. O cara chegou aqui e falou, hoje eu quero doar sangue que eu estou sem dinheiro. Acho que não vai por aí também. Exatamente, tem que ter essa... É planejamento, né? Eu acho planejamento, que a saúde exige, sim. poder público principalmente, exige planejamento. Então, se você aumenta muito o número de doadores, os doadores não servem, vamos botar assim, né? O sangue não está apto para ser utilizado, não vai adiantar. Então, você paga o cara, né? Não vai... Aí você cria um comércio, né? E eu acho que aqui a gente tem que evoluir um pouco antes dessa ideia ser efetiva, né? Embora eu concorde em essência com ela. Estou dizendo que ela deve ser
ser melhor discutida, né? Aí o quê? É com os especialistas, com os caras que estão lá na... O nosso famoso Congresso, que agora votou que, falando de área médica, né? Que uma menina, uma mulher que for estuprada, ela... A pena é maior do que o estuprador. Então, assim, é o Congresso que a gente tem. Então, eu acho que essa discussão não passaria por lá de forma como deveria ser feita, né? Ouvindo especialistas, ouvindo a área médica, ouvindo quem deve ser ouvido, porque, enfim, a gente tem essa dificuldade legislativa. E aí, por exemplo, nesse caso do estupro, né, dessa PEC que está discutida lá, que aprovou a toque de caixa, 24 segundos, o cara aprovou a emenda lá. Nesse caso lá da PEC, aí o STF precisa se manifestar e pronto. Tá vendo? Mas o STF está intervindo. Mas, como é que você cria uma lei, né, de que a menina estuprada ela vai pagar pena de prisão, né? Obrigado, enfim. A questão religiosa, claro, tem todos aborto é um tema extremamente complexo. Agora, você tratar isso de forma tão rasa como foi tratado, eu acho que é essa a dificuldade. Então, se você fala no Brasil, vamos pagar o doador de sangue? Vamos, mas é tudo discutido aqui com muito a toque de caixa, né? E é esse que é o problema. Pelo menos a gente não vê... A gente está ouvindo aqui um médico, está ouvindo aqui um médico já há 40 minutos. Já ouvi daqui 1h e pouco. Está ouvindo aqui um médico, um especialista sobre uma doação de sangue. O papel da imprensa, né, de trazer esses esclarecimentos. Essa discussão à luz também, né? E tal. Mas isso não é visto em outras esferas, assim, né? Principalmente no legislativo, que teria um papel tão crucial nisso, né, na ideia de Nogueira. E aí eles são oportunistas. Isso aí é um mecanismo para pressionar cada vez mais o governo. Num país presidencialista, quem manda é o parlamento. O negócio aqui é meio complicado. Gente, são 7h45, a gente pode fechar esse bloco, Edmundo? Tem alguma outra... Vamos, só assim, essa campanha junho, para reforçar aqui, né, essa campanha junho vermelho. Quais são as estratégias aí de trazer isso aí? Como é que está sendo feito isso na prática, assim? Como é que essa campanha está se nós temos uma estratégia aí com empresas locais, no sentido de organizar drives de doação, né? Campanhas de mídia social, palestras educativas em escolas e universidade, e a unidade móvel do Hemocentro, ela estará em alguns locais específicos, de 8 às 17. No dia 18/6, na FAMESC, em Bom Jesus de Itabapoana. No dia 20/6, na Grand Service, em Macaé. No dia 25/6, no Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Campos. No dia 27/6, na 9 Macaé. E no dia 28/6, na Praça São Salvador. Eu quero, inclusive, aqui passar no dia aqui no meu Instagram, onde tem todas essas informações sobre agendamento de doações, horários. Quem quiser saber, é só entrar lá, @Doutor Maninho, não é DR, é Doutor, que tem tudo detalhado lá na primeira postagem para orientar. No Instagram, não é? Isso. Deixa eu dar um busca aqui nesse @ aqui. E a gente, então, eu posto ali também nas redes ali, nossa, para quem está acompanhando. Não vi, Edmundo, o YouTube aí hoje também. Também não levou olhada. Vamos ver, que agora a mania de mas o YouTube tem crescido ultimamente aqui na região. Acesso, né? O pessoal se acostumando mais. 7h46. Acho que valia reforçar Sim. Essas datas aí, né? Que trouxe vai repetir, por favor, essas datas do... Sim, no dia 18/6, na FAMESC, em Bom Jesus de Itabapoana. Né? No dia 20/6, na Grand Service, em Macaé. No dia 25/6, Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Campos. No dia 27/6, na 9 Macaé. No dia 28/6, na Praça São Salvador, em Campos. Isso vão ter unidades móveis de captação de... Perfeitamente. Muito bem. 7h47. Então vamos fazer o intervalo, a gente volta a seguir. Essa coisa de doação de sangue, eu acho que está na pauta diária de qualquer emissora de rádio e televisão que se preze aí para... A gente fala basicamente disso todo dia, né? Só vou dar mais um adendo aqui, que no dia 19 desse mês é o Dia Mundial da Conscientização da Doença Falciforme. É uma população que tem necessidade de transfusões frequentes. Isso
lembrar desse dia aí importante aí. Quer dizer, então não é só por uma cirurgia, um acidente, um trauma. Eles necessitam de tem os transfusões pacientes frequentes, uma vez que... Hemofílico também, né? Sim, Tem também, não tem a necessidade de doações frequentes, porque muitas vezes um corte pequeno pode Perde levar muito sangue, uma perda sanguínea que necessite a transfusão. Você tem dados de qual tipo sanguíneo é mais demandado? Olha, o O negativo é o doador universal, né? Então esse é o tipo mais demandado, porque nós podemos doar ele para qualquer tipo de paciente. E essa doação se torna ainda mais importante porque o paciente O negativo ele só pode receber de O negativo. Então é muito importante esse tipo sanguíneo para se manter um estoque adequado aí de reserva aí no nosso banco de sangue. O mais raro é o A positivo? O mais usado? O mais raro? O mais raro, agora eu não lembro, acho que sim. É. Edmundo, é qual sangue, Edmundo? Vai ser só O positivo. O positivo? O meu é sangue bom. O meu também é O positivo. Né? O seu é qual, Beto? O meu mais ou menos. Esse já... Positivo. É O positivo também. A maioria é O positivo, mas o universal é O negativo, né? Isso, é o doador universal. É o O negativo. É o O negativo. Esse pode doar para qualquer um. Até mas só pode receber dele mesmo. Tá. O O negativo doa para o O positivo, por exemplo. Por exemplo. Mas o AB, o A, é tudo. Sim, sim. Bom, são 7h49, pausa aqui no Folha no Ar, a gente vai para o intervalo, volta já com o Maninho Gonçalves. Você também é cirurgião, ortopédico? Ortopedista, é cirurgião. Ortopedista, cirurgião, ortopedista, muito bom. Médico, cirurgião, ortopedista, ex-subsecretário de saúde de Campos e pré-candidato a vereador. Você gosta de moto? Aliás, eu abomino moto. Todo ortopedista que eu conheço, eu não posso. Eu tenho 2 filhos, né? E eu falei para eles, olha, se aparecer de moto aqui em casa, eu não consigo, porque eu vi muita coisa ao longo desses anos por conta de um tá com 20 e o outro tá com 15. Mas eu graças a Deus eles também não gostam de moto, não. Mas... Eu tenho considero cunhado, que é casado com minha prima e irmã, né? Rafael Puglia, ortopedista de Campos também. Conheço, meu amigo. Aí eu converso com ele, falei, eu gosto muito de moto, né? Falei, rapaz, tira de moto, sai de moto. Eu falei, não, eu gosto. Aí falou, meu filho pulando no... Você gosta de moto? Eu adoro. Ele já foi acordado muitas vezes de madrugada por causa de moto. Pois é. Isso aí o ortopedista que se preza não tem como gostar de moto. Meu filho pulando no pula-pula, né? Meu filho tem 8 anos e tal. Na época tinha menos, na época ele falou isso, aí tava pulando lá e falou, tira daí. Falei, o que, rapaz? Não, quebra não sei o que, desloca não sei da onde, fala pula um monte de coisa. O rapaz tá muito neurótico. E você começa a ver muita coisa, né? Você sabe qual é a consequência disso, né? Eu com moto, é muito assim, e com cavalo, às vezes eu fico um pouquinho assustado também, porque eu já vi muita coisa trágica por causa de cavalo. São 2 veículos que eu ando bastante. De moto também. Moto nem tanto porque... Meu pai tem fazenda, né? Final de semana a gente anda de cavalo. Moto, minha esposa proibiu também. Falou, não, você não vai andar de cavalo. Lógico que com cavalo é uma incidência infinitamente menor do que com moto, claro, né? Eu caí na estrada de terra, me ralei bastante, mas não quebrei nada não, mas aí deu uma diminuída, mas eu gosto bastante. Não, nessas revelações assim, pessoais, eu também já tive cavalo, já me derrubou, por sorte não me machucou, e moto também. Eu estava inclusive visitando lá o cemitério Campo da Paz, quase que eu volto. Passei direto na Arthur Bernardes, que não tinha terminado ainda, né? Eu acabei me perdendo ali e encontrei com a Kombi. Enfim, acho que foi assim, foi a terceira moto, terceira e última, mas é aquilo, a gente fala, depois o filho cresce. Aí não tem jeito. Aí comprou a moto, tá lá. É importante a gente educar, né? Tentar eu mostrar. Eu sou muito incisivo nisso aí, porque eu já vi muita coisa por causa de moto. Beto tem moto. Muitos acidentes que a gente acha, às vezes a gente acha que o acidente de moto que pode levar a uma incapacidade definitiva, permanente, é aquele acidente grave que o cara está correndo muito. Não, pelo contrário. Muitas vezes traumas leves, quedas leves, banais, levam a um prejuízo muitas vezes incalculável. Pescoço, né? Cabeça, articulações, pescoço, fratura exposta de fratura perna, exposta, que deixa uma sequela por anos e anos.
às vezes uma complicação de uma cirurgia, porque muitas vezes essa fratura ela é exposta, então ela é bastante contaminada. Então, mesmo com todo o tratamento adequado que ele receba na urgência, ele muitas vezes ele pode adquirir uma infecção crônica, que é a osteomielite, que é uma tragédia no que diz respeito ao tratamento, porque o osso é muito pouco vascularizado, o antibiótico entra muito mal ali, então o paciente fica com osteomielite crônica que leva aquilo para o resto da vida. Tem que passar por múltiplos procedimentos cirúrgicos, encurtamento de membro, muitas vezes amputação, transporte ósseo, fica com fixador externo anos e mais anos. Então, assim, quem vê isso de perto é realmente... Como rotina, né? Tem que abominar esse meio de transporte. Só para fechar a historinha, meu pai, eu já com 5, 6 anos, andava na frente da moto ali, por isso que eu gosto, eu acho. Mas eu caí, né, vindo da fazenda lá também, e meu pai logo depois caiu, ele fraturou, até foi Rafael que operou, fraturou aqui, não sei qual é o nome técnico que dá, mas do joelho para baixo ali, até hoje ele manca. Os ossos da perna, né? É a fratura exposta mais comum em acidente de moto, é a fratura dos ossos da perna, que é a tíbia e a fíbula. E muitas vezes essa fratura é exposta, o paciente ele chega na emergência, independente da hora, ele tem que ser operado naquele momento, porque como ela é exposta, existe uma contaminação, um contato do meio externo com foco de fratura, o que leva a uma infecção que pode perdurar durante anos, principalmente quando essa infecção ela pega no osso. Então, além daquele procedimento de emergência que ele faz, isso muitas vezes, os pacientes às vezes não entendem, tem que ser explicados. Ele já não operou no Ferreira Machado, ele fez o procedimento de urgência, que tem que ser feito independente da hora que ele chega. Se for 3 horas da manhã, ele tem que ser levado para o centro cirúrgico às 3 horas da manhã, aquela fratura tem que ser lavada exaustivamente e ela tem que ser fixada muitas vezes provisoriamente. Passado esse período de internação, onde ele muitas vezes ele tem que receber antibióticos venosos de amplo aspecto, fazer curativos diários, muitas vezes ele recebe alta ainda com indicação de fazer um procedimento cirúrgico eletivo posterior, para retirar aquele fixador, colocar um material de síntese interno. E a gente vê muita coisa triste aí, muitas vezes por causa do uso de uma moto, um acidente muitas vezes banal, viu, Edmundo? Não é um acidente grave, não. Muitas vezes precisa de sangue esse paciente. Exatamente. Isso que a gente está falando aqui. Se um filho soubesse o que um pai sente quando ele chega à casa de moto, ele não compraria moto. Se ele soubesse o que passa no coração, uma forma de dizer, né, o que passa na cabeça de um pai quando o filho chega à casa de moto, quer dizer, eu agradeço a Deus quando meu filho chega. Claro. Ser pai não é fácil, né? Mas Haja coração. Não, e o sujeito vê, rapaz, aí passa assim, daí a pouco, fulano se acidentou com um fio de pipa, uma linha de pipa. Ah, meu Deus, que risco, meu pai, que coisa. Tá aqui, tem uma mensagem aqui do Renato Carvalho, que ele diz aqui: bom dia a todos, eu não consumo o estilo de música da Ludmilla, mas virei fã dela como pessoa depois da campanha que ela fez em trocar o ingresso do seu show para doação de sangue. Acho que deveria ser copiado por todos os artistas. É aquilo que a gente falou, né? Tem todo um procedimento, precisa todo um acompanhamento muito técnico, profissional. Eu não sabia dessa campanha, mas eu parabenizo a Ludmilla, um ato louvável de carinho, de amor ao próximo, porque se todos fizessem isso, talvez a gente não estivesse passando por essa situação. Eu acho que só o fato de tentar, de fazer algo, já é bastante significativo, porque essa pauta é muito sensível. E nesse caso você não está remunerando o doador, né? Você doa lá, que eu vou dar meu ingresso para você, né? Enquanto a Ludmilla fez isso. É diferente do poder público pagar o doador, né? Não, e assim, é aquela história que a gente falou, assim, se tem os doadores que vão realmente participar, tem que ter um atrativo. Eu penso que pode ter, sei lá, mas assim, repito que a doutora Daniela Todesco falou comigo, nem todo o sangue então não dá para aproveitar, às vezes não aproveita nada, então tem que ter uma espécie de um clube de doador, uma carteirinha para o doador, e a pessoa que passa a ser então o doador
com algum tipo de remuneração, algum tipo de benefício, ele tem que primeiro passar por essa, tipo assim, ó, você vai doar o sangue hoje, você não vai receber nada. Se o seu sangue for legal, beleza, você entra para uma avaliação para entrar no clube. É aquilo, é debater o que Edmundo falou. Quantos segundos que levou para aprovar? 24 segundos. 24 segundos. Quer dizer, com 24 segundos. Quando existe interesse, né, o negócio anda rápido. É muito mais do que aborto. Não está se falando de aborto, aí está se falando de pressão política do parlamento com. Sim. Né? O aborto foi só um instrumento usado aí para. É um instrumento só. O presidente do Senado falou que jamais colocaria isso assim de cara em votação. Primeiro debateria, não sei se também faria a mesma coisa. A gente está aqui na bancada aqui na rádio, 4 homens, né? A gente não vai passar por isso nunca na vida. Mas o mínimo que a gente pode ter é empatia de entender o sofrimento que uma mulher deve passar numa situação dessa. Ter que levar a gestação, né? Enfim, é um duplo sofrimento, duplo agressão. Né? Por mais que a gente queira entender aqui, a gente não vai chegar perto de passar pelo sofrimento de uma mulher dessa, vítima de uma atrocidade como essa. Né? Infelizmente. E aí é o que a gente está falando aqui. A discussão isso é muito mais profunda do que está sendo debatido aí no Congresso. Então vamos lá, números. Eu gosto muito de números. Em troca de ingressos, fãs de Ludmilla batem recorde histórico de doações de sangue no Hemorrio. Isso foi em 2023, mês 7, julho. Vamos lá. Só nesta quarta-feira, 5/7/2023, 5 de julho, foram mais de 500 doações. O maior número de doadores desde a abertura do Banco de Sangue em 1944. Olha só, hein? Caramba. Cada doação pode ser trocada por ingressos do evento no Manice, no Newton Santos. Foi no estádio Newton Santos. Quer dizer, e a fila está aqui. O Ministério falar que, assim, não resolve, eu fico em dúvida aqui, porque quem sou eu para falar, mas a gente tem outras estatísticas aqui que mostram a solução. Eu acho que o governo está preocupado em perder o controle disso aí. Pelo que eu entendi. Sim, eu acho válido. É uma preocupação válida. Agora, se criar uma estrutura prévia para isso, né, de ser discutido de maneira correta. Perfeito. Eu acho válido. Lógico que eu não me aprofundei aí nos dados aí do Ministério da Saúde, aí, no caso da ministra. Eu acho que pode até existir algum fundo de razão, porque deve existir algum estudo mais aprofundado. Eu sei que doar sangue é complexo, não é simplesmente chegar ali, tirar o sangue e doar. Tudo que é feito em massa tem que ser bem regulamentado. Pode ser que se for feito em massa e isso daí não for bem regulamentado, realmente pode perder o controle. Mas eu acho que a ideia é de que se faça com estudo e que se regulamente, porque eu acho que pode ampliar o número de doadores e com certeza eu acho que o problema vai ser, a solução vai ser muito maior do que o problema. Eu acho que a gente precisa estudar isso aí e colocar em discussão de uma maneira mais ampla. E porque vale lembrar que os Estados Unidos não tem o nosso SUS, né? Exatamente. Não tem o nosso Sistema Único de Saúde, que embora tenha diversos problemas, é festejado aí no mundo inteiro como um exemplo. É o maior plano de saúde do mundo, né, Edmundo? O SUS, apesar de todas as críticas que existem, a tabela ela é muito desatualizada, então muitas vezes nós aqui no município, na ponta, nós enfrentamos muitas dificuldades no que diz respeito a isso. Foi daí a ideia de fazer os mutirões de cirurgias, porque o valor pago pelo Ministério da Saúde para um procedimento cirúrgico muitas vezes é tão irrisório que não compensa o médico, não compensa a instituição que está realizando aquele procedimento, não compensa ao fornecedor de material. Muitos desses materiais nem são previstos na tabela. Então, o SUS ele tem muitos problemas, sim, mas, sem sombra de dúvida nenhuma, é o maior plano de saúde do mundo, né? Bom, 8:02, avançamos aqui bastante, mas o tema, ele dá um programa, dá 2, dá uma série de Netflix, depende. E eu fecho aqui com o comentário lá do Gustavo Crespo, lá da Baixada.
potência, perfeita colocação do Dr. Maninho. Visualizamos um caso assim, como o do saudoso subtenente Laurindo, que em um acidente simples veio acarretar uma fratura no rompimento da bacia e, infelizmente, após a alta hospitalar, veio a óbito por uma embolia. E, com certeza, o nobre amigo o conheci por ser também militar. Sim. Você também conheceu? Acompanhei esse caso, ajudei bastante ele, fiquei muito sensibilizado com o caso. Um colega de farda, né, um irmão de farda, muito triste. E a gente vê isso com ele e com muitos outros pacientes que sofrem por esse tipo, passam por esse tipo de situação. Nós perdemos também um amigo, filho de Derval Venâncio, falecido Derval Venâncio, o Valzinho, né? Também caiu do cavalo e morreu, lembra disso, mano? Derval era presidente da Câmara ainda, de vereadores de Campos. O Valzinho também, bem, garoto, novo, 30 e poucos anos, caiu do cavalo, bateu com a cabeça na pedra e morreu. Bom, gente, 8h04 que a gente falou de acidente de moto, mas assim, talvez há 100 anos atrás era, claro que evidente, muito mais cavalo, né, do que... Bom, a gente faz essa pausa aqui no Folha no Ar, vamos continuar conversando com o ex-subsecretário de Saúde de Campos, o médico cirurgião ortopedista, pré-candidato a vereador, o Maninho Gonçalves. E aí sim, a gente fala um pouco sobre as condições também, já falamos sobre o SUS aqui, uma rápida passada aí, pincelada sobre o SUS, e a gente fala sobre esse panorama de saúde no município, na reabertura dos postos, o HGG, o nosso glorioso, querido e potente Ferreira Machado, né, que é uma referência regional e que socorre, né, muita gente, e hoje, graças a Deus, sem aquelas filas, sem aquelas macas nos corredores, né, finalmente. O elevador também foi resolvido, tem uma pendência com aquele elevador. Muitos avanços, muita coisa. História de anos. Bicho, desde que eu entrei lá, aquele elevador tinha problema. Acompanhei muito também o hospital, na época que o doutor José Manel, portuguesão. José Manel foi meu diretor, presidente da fundação. Presidente da fundação. Um camarada fora de sério. Gosto muito dele. Saudade dele, um cara que trabalhei com ele, me ajudou muito. Foi um excelente médico, um excelente presidente da fundação, diretor, um cara humano. Deixar aqui um abraço para doutor Zé Manel. Meu amigo Zé Manel. Pensa num português ignorante. Pensa num... Não é crítica não, doutor. Não, até porque isso é pessoal. Mas assim, pensa num português de coração mole. Enfim, assim, bondoso. E aliás, uma das coisas que ele falava sempre comigo, Cláudio, temos que humanizar o atendimento do Ferreira Machado. Isso era a maior meta dele, era humanizar o atendimento. Isso. Nós estamos com esse foco não só lá, como em todas as unidades, né? Fizemos agora aí uma mudança no núcleo para tentar humanizar o atendimento à população. Isso é um desafio da gestão, porque quando nós lidamos com pessoas, existem os problemas inerentes àquela pessoa ali, né? Então, muitas vezes ele não acordou bem, ou está com algum problema pessoal, e aquilo ali, muitas vezes, ele extrapola e passa aquilo ali de maneira inadequada para o paciente que não tem nada a ver com isso. Mas essa questão da humanização, ela é um foco na nossa gestão, a gente entende isso como muito importante em todos os setores. Quando a gente estuda gestão, uma das matérias mais impactantes e mais difíceis se chama gestão de pessoas. Quem é administrador sabe perfeitamente o que eu estou falando, quem já estudou essa matéria, porque gerir pessoas é um desafio, né? Gerir pessoas é um desafio. Humanização é sempre um desafio para médico, né? Isso é sempre discutido. E gente, é o lado mais humano que a gente tem é o saúde, necessário. Onde está precisando. Ih, rapaz, não fala não. Ali onde todo mundo é realmente igual, né? É a flor da pele, Como diz o ditado, né? Tem muita oração mais verdadeira nos corredores de hospital do que nas igrejas, né? Nas igrejas. É isso aí, esse ditado isso aí é poderoso, é poderoso. E é verdadeiro. É verdadeiro. Eu já ouvi falar nos corredores dos hospitais e nos aeroportos também, eu já ouvi sobre isso.
Sim. Tem gente que... A despedida de um ente ali. Sim. aquela- As tragédias acontecem assim. É onde até o ateu reza ali, né? Opa! Boa, Da demais. saúde mesmo, da Boa, vida e boa. morte, e o avião também. Na hora que aperta, é ele que todo mundo recorre, né? Boa. Gente, são 8h08. Aqui, rápido agora, a gente vai ao intervalo, volta a seguir no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. 14 de junho, você vai gostar. Posse de Nilo Peçanha como presidente da República. Foi a morte também do presidente Afonso Pena, né? E O o... primeiro e único presidente negro do Brasil, campista. Tivemos um presidente aqui, talvez muitos não saibam, mas tivemos um campista na presidência da República, nosso saudoso Nilo Peçanha. 1909. Bom, a gente Ele volta. criou a escola técnica, inclusive. Escola técnica, né? Isso eu não sabia. A Escola de aprendiz e artífice, né? Ele criou, foi na gestão dele. E é o que a gente tem hoje, os IFES, né? Isso aí. Vem daí. Sim, não, que não é do meu tempo, né? Tô brincando, Edmundo. Edmundo é profundo conhecedor da história também, né? Sabe tudo. A gente vai então pro intervalo. Volta já. Aqui tem uma dica da Nauta, equipe da Nauta agora trabalhando para orientar a gente da melhor maneira possível. Como investir bem, com segurança e com maior rentabilidade. Confere aí, a gente volta a seguir.